transportes vira ônibus. E eles têm que respeitar o contrato que eles têm com o ônibus. E negaram o motorista também, que fica o motorista auxiliar, porque, segundo eles, violaria as regras do contrato, enfim. Isso tudo nós já sabemos, não é novidade. Então, nós fomos na negociação até onde deu, esticamos até onde deu, e o resultado final foi um não. Como o resultado final foi um não, me corrija aqui, Eduardo, no que eu tiver, porque às vezes eu embaralho os fatos. Você me corrige se eu estiver errado. Nós fomos até o Ministério Público, distribuímos uma representação. O promotor Nadir de Campos Júnior recebeu a representação, ingressou com uma ação. E esta ação está em tramitação na Justiça. Justiça demora. Você vai falar, poxa, mas e agora? Eu não sou nem o governador, nem o secretário de Transporte Metropolitano. Eu sou um deputado. Eu negocio, eu pressiono, eu articulo. Quando chega um ponto que a nossa argumentação não foi acolhida, resta procurar os canais judiciais. Foi o que nós fizemos. Restou então um segundo ponto, o que ainda poderia ser mexido. O que poderia ser mexido também seria no termo de legislação. Mas legislação depende da chefia do Executivo. Um deputado sozinho, pelo menos no atual cenário da Assembleia, não sei que as coisas mudem no próximo biênio, dificilmente consegue aprovar um projeto. Bom, eu então disse, quando eu disse, vamos nos focar nos abusos. Eu tenho recebido várias reclamações de fiscalização abusiva, e especificamente ligadas à sua gestão, na frente do secretário. Ele falou, não é isso, evidentemente, negou. Eu falei, olha, eu tenho alguma relação de reclamações pontuais, na data tal, algum tipo. Então, por favor, vamos marcar uma segunda reunião e você vai me trazer a cópia dos autos de infração em que há reclamação de abuso e qual foi o abuso em cada auto. Então eu tinha, como a gente tem inúmeras questões, as mais variadas, vocês têm que vir porque o assunto é sempre uma roda de assuntos. Ficou de vocês providenciarem os autos em que se julgaram prejudicados, para eu fazer um ofício e levar para despachar em mãos com o secretário. Olha, aqui foi abusivo por causa disso. O próprio Eduardo chegou a reportar alguns em que ele também disse que tinha havido abuso. O que separou próximo, a outra perua, não queria deixar parar a perua. Com você, Zé Roberto? Tinha uma perua parada com o CT, ele não queria que parasse naquele ponto. Ah, não, sim, foi um... Até no Ministério Público, que o lugar é proibido parar, só que o CT vai lá, multa, mas a MTU tem que mandar parar, porque ali é o ponto, se parar do outro lado prende, multa, é uma baderna. O que existe é o seguinte, falando assim de maneira estratégica, como quem está tentando... A Secretaria tem seus argumentos. Nós não concordamos com os argumentos, mas ela tem argumentos. E ela baseia esses argumentos em compromissos assumidos com o setor de ônibus, de contratos celebrados com ônibus. Então, nós contestamos esses argumentos, mas eles têm. Então, por exemplo, quando a gente aborda o governador e faz uma reclamação, a primeira reação do governador é telefonar e exigir providências. Dizer um abuso, trabalhadores e tal. Aí, depois que ele faz isso, vem uma bateria de argumentos. Por que foi feito? Isso e tal. Eu não estou entrando no mérito agora, se o argumento está certo ou errado. Mas Então, só uma perguntinha. O melhor pedido para o senhor. O senhor tem acesso ao governador? Tem. Uma perguntinha só. Por que para mim, por 2 vezes, e para o Zé Roberto umas 3 ou 4 vezes, ele disse na cara, olhando assim, o Zé Roberto falou, governador, a sua equipe lá da Secretaria de Meio está querendo falir a gente. Por que o senhor não acaba logo com a gente? Não, vocês são o nosso, não sei o que, do Mário Covas, porque vocês sempre nos apoiaram e vocês não vão acabar.
O meu irmão está falido, o meu validador está restrito meio período. Eu estou bancando. E não é o único, estou dando um exemplo que é meu irmão, porque meu exemplo está aqui. Mas tem vários. Restringiram o nosso trabalho metade do período. Perguntar para o governador, só uma coisinha. Terminar, você fala. Só uma coisinha. O senhor falou já para eles o seguinte. Fecha a porta. Não, vocês não vão acabar. Não, acaba, governador. O Zé Roberto, eu vi. Acaba com a gente, governador. Passa a régua logo. O senhor está defalindo a gente, sua equipe. O senhor manda fazer, sua equipe não faz. Aí vocês falaram, só para eu entender. Por que não acaba logo com a gente? Não, vocês são, não sei o que, tal. Aí ele fez o quê? Não, vocês são. Cria do meu padrinho Mário Covas. Ele fez. Não, ele fez sim. Ele chama o Jurandir, dá uma coça. Não, fala realmente o que ele falou pra você. Mas da última vez. Isso aí o Jurandir vem mais. Mas da última vez eu até desafiei Ele chega ele. e fala: governador, não é bem assim. Governador, eles querem, na verdade, criar uma. Eu preciso passar Isso. o argumento que estão dizendo para vocês entenderem o. Governador, na verdade o que eles querem é funcionar como um ônibus, fazer concorrência com as linhas de ônibus. Não foi esse o plano original. Nós temos um contrato que somos obrigados a respeitar com as companhias de ônibus de transporte coletivo. Eles podem funcionar precariamente, com uma porta só, e trabalhando somente eles. Eles não podem querer trabalhar como empresários, transformar aquilo num ônibus, botar um funcionário, e querer ter um faturamento de 70, 80 mil reais. Eles têm que trabalhar para ganhar na faixa do salário de 6 mil reais. Foi isso que foi combinado. Então eles estão reclamando que há um certo abuso na fiscalização. Duvido que alguém aqui... Um momentinho. Eu estou dizendo, eu não estou falando que eu acredito nisso. Mas eu fiz argumento. Eu preciso reportar com toda honestidade o que eles estão falando, porque nós estamos num ponto, lá atrás, quando a gente começou, nós começamos a disparar um monte de tiros. O último foi a ação proposta. Nós estamos chegando num ponto de tensionamento que as providências todas que podiam ter sido tomadas foram. E esses são os argumentos. E aí o governador fala, bom, mas não são trabalhadores que estão passando fome? Não, na verdade não é isso. Não são trabalhadores, eles na verdade querem trabalhar fora dos limites da autorização e por esta razão eles não estão tendo como não ser fiscalizados. Então agora nós temos esses dois pontos. Vocês têm os argumentos de vocês que eu reputo corretos. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Em qualquer momento eu falo aqui, com a porta fechada, eu falo em qualquer lugar. Eu acho que se vocês têm uma microempresa, têm um micro-ônibus, estão transportando pessoas, eu acho que vocês têm direito como empresários de obter o lucro na medida do seu trabalho. Quanto mais trabalhar, maior o lucro. Acho que se São Paulo tem problemas de transporte, nós vemos filas de aglomeração no metrô, eu acho que se houver um redesenho, as perus podem trabalhar com motorista auxiliar, podem colocar mais uma porta, inclusive para atender os deficientes, podem trabalhar sem prejudicar os contratos, as empresas de ônibus. Não vejo como isso possa atrapalhar. No último estágio que nós podemos fazer é avisar o Jurandir, por uma questão de lealdade, e pedir uma reunião direta com o governador e expor e ouvir os argumentos. Agora, não há muito mais o que possa ser feito. Eu levar casos pontuais, já me dispus. Pegar autos concretos, específicos, individuais, casos, e falar, olha, aqui houve abuso por isso, e eles se comprometeram a reanalisar cada caso e me dar uma resposta fundamentada. Certo. Bom, a MTU, ela está se pautando no cinismo e no ponto burocrático. Certo? Se nós formos seguir qualquer método que ele coloque para cálculo, certo? Nós chegamos a toda incongruência matemática no ponto que ele coloca. Já que são todas empresas individuais, que uma precisa de 15 mil e a outra de 6 mil para se manter. Ou seja,
é evidente, não resiste a uma análise matemática, certo? Só que no cinismo e na burocracia, então eu tive que mandar minha resposta. Se permite uma pergunta para a gente poder... Pois não. É dentro do teu raciocínio, nunca para cortar teu raciocínio. Por que cinismo? Aonde Vou tá chegar o lá, cinismo? vou chegar. Então, a hora que eu lhe falar minha resposta, se o senhor me disser que não é cinismo, eu fico quieto. Tá. Então, foi lá, como todo mundo, tive que mandei meu papel explicando a justificativa, tem que esperar 3 meses para ser analisado. A justificativa da defesa na autuação. Não, atuação não, pedido de mudança de horário, porque horário, eu trabalho 7h30. horário. Apesar do meu contrato ser de 9, o meu validador é de 7h30. Né? Existem todas as distorções que o senhor possa imaginar. Tá. Então foi colocado lá. Aí eu tive que esperar 3 meses. Na primeira, eles me responderam que eu não estava mandando Cicobi. Que era aqueles dados. As informações. As informações, mas uma burocracia que ele criou a mais. Mas só que depois, ele percebeu que dentro da própria resposta dele, já era uma comprovação que eu estava enviando aquele documento. E aí o que ele fez? Me mandou uma outra resposta, rebaixando, porque eu não atingia o que era o mínimo. O que ele fez? Rebaixou meu mínimo para poder agora estar dentro do mínimo. E mesmo assim você não atinge. E mesmo assim eu não atinjo. E o meu mínimo, que eles me colocaram, não é o valor da prestação e diesel única tão somente, e o meu financiamento é BNDES. Quer dizer, qual é a mágica matemática, qual é o argumento matemático? Isso aí não é, todos os outros casos tem. Por que uma firma tem que ganhar? O limite é 5 vezes mais que o meu. Uma firma, você diz um micro... De nossos casos aqui, de todas as distorções que existem. 5 a 6. De 5 a 6. 5 a 6 vezes mais. Uma em relação ao outro. Que eles dizem que é o mínimo. Porque eu sou um gênio financeiro que administro melhor que todo mundo e o outro é um incapaz, então ele tem que ter mais dinheiro. Esse é o argumento que, se não é cinismo, eu não sei, o senhor me diz o que é. Eu confesso, talvez por não ter tão ambientado como eu explico, eu não entendi direito. Alguém pode... Posso resumir? Olha, Deixa eu aqui está uma resposta que o Sérgio Maria recebeu. Ele estava ganhando 70% a mais já. Em atenção Tá ao ganhando expediente, muito. após a análise do sistema de bilhetagem, constatamos que nos primeiros meses, 6 primeiros meses, houve remissão de crédito eletrônico acima do anexo 1. Ou seja, você recebeu de pagamento por transporte de passageiros mais do que o permitido. É É o isso. que quer dizer. E naquela época não existia anexo 1. Chegando a ultrapassar 70%, inclusive nos meses em que não operou na totalidade dos dias permitidos. Acho que ele está sugerindo aqui que você, por algum expediente fraudulento, foi passando a catraca... Caso é outra pessoa. Não, Sim. desculpe, não O você. raciocínio Que é a esse pessoa mesmo. foi Raciocínio é passando o esse. cartão e comprou ou vendeu Não. passe. Esse cara é um, passe. inclusive, um diretor do sindicato. Esse cara não Não sei, mas isso foi mencionado também. Foi. Não, Que esse faturamento excessivo está se dando sem que haja transporte de passageiros. Que a pessoa vende, foi isso. Eu sei que ganha o passe. Sim. Em razão do contrato de trabalho. O trabalhador ganha os passes dele, passe escolar, o passe. Vende o passe, mais barato, Isso aconteceu algumas pega vezes. o passe, valida um monte de coisa, e aí você, sem rodar, recebe mais do que você pagou. Então fica um estelionato. Mas o cinismo, vamos botar o cinismo. Não, estou dizendo o seguinte, então isto é um argumento também. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha avaliação, se houver um sistema que permita um controle de fraudes, independentemente de ter uma fiscalização, controle eletrônico, não sei como é que se faz esse tipo de Mas controle. isso existe.
um controle. Não, eu ainda não entendi, ainda que existe um contrato de ônibus e que tenha que se respeitar o direito dessas empresas que fizeram investimentos nas suas linhas, a minha avaliação é que está sobrando passageiro. Então, esse é o meu, Mas é a minha avaliação. De maneira que o que eles têm medo é que haja uma proliferação de vans. Não tem como. Não tem como. Que essa proliferação de vans, não sei. Não tem como. Eu acho que só O que eles têm medo... Ó, o que o meu irmão queria falar sobre o cinismo. Ó, deixa eu falar do cinismo. Não, deixa eu terminar o Pode falar, quem cinismo. quiser falar, Só a parte fala, do eu cinismo, vou- Zé. Fala lá, vai. Só a parte do Qualquer um cinismo, que vai. quiser falar, eu Ó, ouço. só a parte do cinismo. Depois eu falo mais nada. Eu ouço, quem quiser Ó, falar o que peraí, quiser. Zé, só um Aqui segundo, fala. Zé. É o Aqui seguinte, é democracia. O senhor falou por que cinismo, né? Então, cada linha tem a sua peculiaridade. Eu estou dando esse exemplo, existem outros. Estou dando o exemplo dele. Existe alguém lá dentro que é beneficiado. E alguns, que são amigos da Elisa Alberta, que estão tomando. É o seguinte, no caso do João Marcos, exatamente. A linha dele tem a sua peculiaridade. Ele teria que ter 9 horas, ter 7h30. Só que o horário dele começa às 4 horas da manhã. O pico dessa linha, das 4 às 6h30 da manhã, só pode ir lá, não acha ninguém na rua. Ninguém. Então, não adianta ele colocar o carro das 4 até as 6h30. Então sobra o quê? 4, 6h30 Sobra o tem que quê? transportar. Sobra o quê? Sobre o que para ele trabalhar? Das 7h30 da manhã até 1h da tarde, o validador dele é desligado. Ele não tem mais 7 horas, ele tem 4 ou 5 horas. É verdade. A tendência é falir. Não é cinismo? Não, entendi. mas não foi esse. No momento que você põe um horário começando às 3 da manhã, você está prejudicado. Veja bem, eu acho que Tá falindo. eu acho que eu vou resumir toda essa coisa, essa polêmica Pode assim. falar. Você Não, Zé, agora sobre essa resposta aí, que a pessoa Deixa ele não... falar, deixa ele falar. Deixa O negócio é o seguinte, esse negócio, esse argumento que é usado por eles, dizendo que todo mundo aqui é ladrão, que isso aí É ruim. todo mundo é ladrão. Ele não afirmou aqui, eu estou interpretando que ele disse isso. Eu tenho uma cartinha dessa daqui dizendo o seguinte: seu José Roberto, você tem que comparecer aqui à MTU porque tem problemas no seu cartão. Fui lá. O que está acontecendo? Olha, o seu validador tem passagem aqui, passa 5, 6, um cartão só passa 5, 6 vezes. Quantas vezes pode passar? Tem limite de 10. Mas tem limite de 10, você vai passar 10 vezes. Não pode passar 10 vezes? Pode. Em dias diferentes. Não, Não, na mesma não. hora, na mesma hora. Mas é irregular. Eu falei, lógico que é irregular. Aí ele falou assim, passou 10 vezes. mas por que o senhor faz isso? Eu falei, eu faço, eu não tenho cartão. Qual a relação dos cartões? Só tem o nome das pessoas aí, o horário que passou, os cartões passaram as 10 vezes. Não é meu, eu não tenho cartão. Eu tenho um aparelho que recebe esses cartões. Agora, a fiscalização é de vocês. Bloqueio, gente. Bloqueia o Agora, cartão. Você vai lá na estação de Carapicuíba, tá lá o cara, ele entra no seu carro, fala assim, ó, tô pagando dele. Tá bom, tá bom. Desce o ônibus, vai embora. A MTU tem tecnologia para bloquear isso. Espera um pouquinho. Ele pagou para mim. Isso eu falei pro coronel. Ele veio e falou, é porque você deixa. Não, para mim, eu não sou fiscalista. Por que vocês não vão lá e fiscalizam? Eu peguei cartãozinho, tá assim, compra esse cartão, vale transporte bom. Só quer ir para Carapicuíba, você vai lá, tem um cara com a banquinha lá, fala assim, compra esse cartão bom. E faz no ônibus também. Eu falei, mas por que vocês não Faz vão no lá? ônibus também. Tem a fraude está lá. Ó. E faz no ônibus. Faz Não é no só ônibus, nossa, faz E é em qualquer pública. lugar. E é pública. Aí esse argumento que eles estão dizendo é uma coisa, sabe, eles querem jogar um problema que eles têm em cima da gente, não é isso. Deixa eu só fazer uma Mas pergunta. quanto ao seu cinismo... que eu- Não, que eu deixa eu coloquei, falar do cinismo né? primeiro aqui, ó, por favor. É o seguinte, o cartão Vale Transporte, que é do bom, dá direito ao trabalhador utilizar 10 passagens por dia, independente de que ônibus ele pegue, de qualquer horário. Então ele pode pegar um ônibus em Carapicuíba de 3h10, agora ele pode pegar o trem lá em Carapicuíba, aí ele desce em Ferraz de Vasconcelos e pega um outro ônibus, Depois pode pegar uma van, depois pode entrar no o que ele metrô. quiser. Então ele está 10 liberado, passagens. independente do O valor. bilhetinho dele. O bilhete dele por dia permite que ele Você deixe que dê concorda crédito. que se o cara pega o bilhete, faz assim, no mesmo no Isso. espaço de 1 minuto, 10 Sim. vezes, Isso.
Isso é fraude. Não. Mas ele paga para a Não, família peraí, toda. peraí, Não, Não, mas 10 Não. pessoas ele está dentro dos direitos É fraude, dele. mas de quem? Quem é? De quem é a fraude? Se ele vem com a família e passa os Eu 10. ver um negão de 2 Não, por 4, eu vou lá respondo. brecar ele? Não, Eu te respondo. A fraude pode ser dele, Como pode ser do ou pode ser operador. sua que comprou mais barato o bilhete de Pode ser, passagens e pode passou ser. as 10 vezes. Agora cabe a ele provar e não me acusar. Não, não. Isso. Aí, Sim, mas há ele não está condenando, mas há uma suspeita. É uma suspeita. espera um Então, se é pouquinho. uma suspeita, ele pode Por chamar. que que e- ele não Espera bloqueia um essa pouquinho, Aí espera ele um pouquinho, pega. espera um pouquinho. Não, tudo bem. Limitação, só passa uma vez o Olha, boleto do o mano. problema é o seguinte, aí o que eu falei, né, voltando, o sistema permite quantas passagens? 10. Eu tenho que ver isso, eu não tenho que ver. Porque se o sistema permite, permite. O escolar não. Então não é ilegal. Eu falei, Escolar por que tá vocês passando. não fazem que nem o escolar? Passou uma vez, Bloqueia naquela van. Exatamente. Naquela van só pode passar uma vez. Ou no ônibus. Ou no ônibus Ou no também. Ou em no qualquer local. ônibus. Naquele- É. Mas aí sabe qual é o argumento? É porque aquele ônibus. Porque aí o ônibus deixa de comprar os cartão Não, promotor. Não, é porque pouquinho, que aí ele vai. O ônibus. Calma. Ele não vai poder mais usar aquele ônibus. Não, ele pode usar no outro ônibus. Pode usar no outro. E outro O que carro. o passe É, escolar mas faz? aí as empresas também Espera não um vão pouquinho. deixar O receber, que né? faz o passe escolar? O passe escolar, ele entra numa van, passa uma vez ou no ônibus, passa uma vez só. Por Aí Não ele passa vai. de novo. Não. Não. Aí depois ele da- vai e pega o trem, passa uma vez só. Aí ele pega outro trem, outro ônibus lá em Praia de Vasconcelos, passa uma vez só. Então ele não consegue passar 2 vezes do No mesmo mesmo tempo. tempo. Na No mesma mesmo viagem. No Mas mesmo ele descarrega sen- o cartão dele Para um pouquinho. No o mesmo dia inteiro. sentido. No mesmo É assim. sentido, Mas é nada. desse jeito. Só que o Vale Transporte pode. E qual o argumento que eles utilizaram quando eles usam na empresa? Porque na empresa acontece, o cara pega o cartãozinho e nós levantamos. Então, pelo cartão da pessoa, ele passou no meu carro e passou no... É meu? Sim. Não, tudo bem. E não, o argumento da MTU, eu não posso proibir porque isso é uma verba federal. Mas eles não podem proibir no ônibus, mas podem proibir na gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Já entendi. Nós estamos. É importante que se faça. Mas nós estamos discutindo problemas do varejo. Isso é importante. Isso. Isso é importante. atacado. Mas o cinismo Eu acho que uma aqui coisa. foi O cinismo. colocado. Eu estou querendo só No atacado. colaborar para a investigação, para o nosso pleito caminhar. Então, uma das coisas que a gente tem que lutar, propor um sistema de controle de fraudes. Porque eles usam o argumento da fraude, e esse argumento vai e leva adiante, pode chegar para o governador. De outra Que, forma, né? não são trabalhadores, olha só. A maioria é, mas são meia dúzia. Então precisa saber como é que nós vamos expor essa questão. É a minha avaliação, repito, a minha avaliação. Se nós mantivermos o número de vans, criarmos um sistema de combate e fiscalização da van clandestina. Não existe. Não existe. Mas às vezes o cara compra uma van e sai guiando. Não. Ele não existe validade. Só deixa eu fazer minha conclusão. Só deixa eu fazer minha conclusão. Você conclui, só vou fazer uma Ó, pergunta. você conclui logo, Paulo. Pô, tá louco, meu. Nós estamos, Eduardo, nós chegamos num Vamos pegar ponto. aqui. Nós Não, estamos o acuados dele é no canto importante. da parede. Certo. Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Pleiteamos, articulamos, negociamos politicamente, conversamos e obtivemos um não. Após esse não, nós fomos à justiça. O órgão do Ministério Público poderia dizer, não tenho nada a ver com isso, acho que eles têm razão. Ou dizer, vou encampar o pleito e vou ingressar com uma ação. O Ministério Público ingressou com uma ação. Agora, no ponto que nós estamos na dependência de um juiz decidir e um tribunal confirmar. Vocês sabem melhor do que eu, qualquer um sabe, mesmo quem não é da área, que a justiça demora. Nós estamos na justiça. Então, está demorando, vai demorar. Nós precisamos arrumar alguma maneira Já foi feita essa. de buscar uma renegociação, que eles não querem. O argumento deles é o seguinte, nós não podemos, nós temos um contrato
celebrado um compromisso com as empresas de ônibus. As empresas de ônibus investiram no sistema, fizeram pesados investimentos, numa expectativa de atendimento. Se nós abrirmos mais, nós vamos criar para eles uma concorrência que não existia quando eles entraram no sistema e fizeram investimento. Não é verdade. Sei, mas esse é o argumento. Certo. E, ao que me parece, a EMTU não tem mais disposição de reabrir esta conversa. Então, nós precisamos buscar algum caminho. Esse caminho que eu Eduardo, quero chegar. fala antes de vocês, tem que falar. Eu Não, quero ordenar aqui. O caminho quinta-feira eu tive com o doutor Nadir, ele falou que tem uma possibilidade sim, Ótimo. só que assim. O problema é os caras ir atrás dele, porque ele não vai atrás do cara, não tem nem como. Por quê? Se eles Ele não pode propor um acordo, eles têm que... Eles que têm que procurar. Falar, doutor, o que a gente pode resolver? Entendeu? Se tiver que resolver, ele resolve. Tem a ação lá de 27 milhões, que agora deve estar em 40 milhões. O consórcio, a MTU e a cooperativa lá que estava envolvida a devolver para o cofre. A devolver para o cofre e para os operadores. O que acontece? Ele falou, a gente elimina esse dinheiro. Ele falou bem claro para a gente, elimina, para que tudo seja normal, deixa o pessoal trabalhando com seus validadores normais, como vinha há 10 anos trabalhando, que o transporte público ele não pode ser interrompido. Não existe isso. Essa é a tese que ele está fazendo, que ele está trabalhando. O transporte público não para. Não tem Seria uma transação em juízo, perante o juiz, na sala de audiência, não tem mais outro jeito agora, esse acordo em juízo, na presença do juiz, em que o Ministério Público desiste do prosseguimento da ação, não é bem desiste, porque não pode desistir, mas ele Não dá ele. põe fim ao processo, não põe fim ao processo, pelo tratado. desde que eles Cumpra aquilo. façam o quê? O que está no tratado. Né? Então, aí eles disseram que aqui não chegou a ser um TAC, era uma audiência para a celebração do TAC. E estão discutindo, não, estou dizendo que, Sim. porque não adianta, lembra do Garrincha? Eu disse que aqui não está. Você tem que saber o que eles vão falar, não adianta a gente partir de uma premissa que eles vão falar uma coisa, vocês não podem falar. Aquilo não era TAC, aquilo era uma declaração de intenções, de que iriam fazer o TAC, mas não virou o TAC e não tem força jurídica. E eles estão dispostos a enfrentar a ação, hoje, nesse momento. Foi uma reunião longa que eu tive. Estão dispostos a enfrentar a ação. Agora eu posso reabrir essa discussão. Eu acho que a gente tem que tentar negociar sempre, não parar nunca. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes, nós tivemos tem um outro documento que nós fizemos no Dr. Silvia, e eu vi e tal, porque eles, o argumento deles lá também no comitê é o seguinte, eles ganham 70, 50 mil reais por mês. Aí o Dr. Silvia, estão dizendo que vocês ganham isso e tal, e então é muito. Ele falou, para mim, você pode ganhar 100, 200, 300, eu estou ganhando, acabou. Eu falei, então vamos fazer uma coisa, não vamos entrar em discussão desse negócio. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma média de 25 mil reais, 25 mil reais. A MTU garante um equilíbrio de 25 mil reais. Ela paga 25 mil reais. E nós, tudo que a gente arrecadar, a gente passa para o MTU. Tudo. A gente ganha 50, 70 mil reais, então eles ficam com o dinheiro e nos pagam só 25 mil reais. E aí, nós vamos trabalhar as 9 horas que ele quer. Nós vamos Carregando 100 passageiros 20 passageiros só. Nós vamos fazer tudo o que eles querem. Só isso. Fazer os horários que eles querem. Tudo. A Olha, linha se não é para completa. trabalhar domingo, sábado, feriado, qualquer coisa. Falou para não ir, não vou. Não vai, entendeu? Vai que no Então, meio da- é 25 mil. O doutor falou, escuta, o pessoal vai aceitar o quê? Eu não posso dizer. Não, a gente não, aceita. Nós. Ué, nós estamos ganhando aqui 50, Nós 60 queremos, mil cara. reais. Nós ganhamos 70. Não, estou dizendo a MTU. Baixa Aí ele Ele falou tá assim, legal. eles não alegam que a gente ganha 50 mil reais? 70 mil? 70? Aí eu falo assim, aí o doutor Silvio perguntou, mas a sua categoria vai aceitar 25? Eu falei, olha, eu não posso dizer que 100%. Trabalhando mas 9 horas, 98%, só um motorista, com Só uma porta só, só, só. transporta todo mundo sentado, Como eles querem. como eles querem. Aí Todo depois o dinheiro Aceitaram? e arrecadado, arrecada todo o dinheiro. arrecada É vai tudo. para a conta da MTU.
Aí a MTU vai arrecadar 50 mil reais e vai passar 25 para nós. Vai ficar com o jeito no bolso. Vai dar risada. Então, Duas veja bem. entradas. E atende a população. Então, Mas é um todo esse acordo que as argumento... empresas de ônibus podem custear ele. O todo doutor esse Chico argumento que Chico eles estão também não dizendo, cai por terra. A empresa de ônibus não topa? Não tá porque ela sabe que Eu nem pago todo mundo 25 fatura reais isso. para vocês. Eu ganho e- 50, Mas aí ela passa vai ganhar ganhar 25, Mas, ele não, quer. mas o lucro dela não é Não, isso. não. Ela vai ter um pequeno prejuízo, o grande. É. Porém, ela vai atender a expectativa dela de ter vocês com menos tempo trabalhando e vai ficar com mais demanda. Não, mas é Não é um acordo impossível. Hoje é conseguido. Mesmo porque... Conseguiu hoje, Sem mas... pagar nada. Viu, Mas, deputado, o problema é o seguinte, nenhum operador aqui, ó, ele trabalha em linha de eletricidade. Ele trabalha aonde a linha sobra passageiro. Porque a linha em que a empresa dá conta dos passageiros, ninguém vai trabalhar. E É quando louco trabalha, aquilo. e quando fazem isso, faz que nem fez com ele aqui. Põe na linha que não carrega ninguém para ele falir. Aí, doutor, Como a gente é vem, aí diferente, tem um né? horário que o validador vai travar, aí tá faltando 7, 8 pontos da linha, aí o validador trava. Aí o passageiro que pegou você de manhã, ele quer passar o cartão. Aí você vai olhar pro cara e vai falar assim, ó, te peguei de manhã, agora eu não vou pegar porque travou o validador. Quem travou o validador? Aí liga na MTU e a MTU fala, não é eu que travo. E eu tomei uma advertência porque travei o validador. É. Ó, A MTU, sabe o que a MTU fala? Quem tá Saiu travando no é o jornal. governador. É, Aí a culpa fica aí no governador. É o que tá acontecendo. Mas é o que tá acontecendo. Ah, mas ele é o culpado mesmo, né? Não. Mas, Ele que manda no secretário. só terminando a conclusão, eu estava dizendo o seguinte, que nessa parte aí, que é questão de falar é com o governador, que é a parte mais rápida, se ele determinar alguma coisa, certo? Porque, veja bem, isso aí a gente estava fazendo cálculo com o Eduardo, ali, eu falei, Eduardo, se tiver muita sorte no meio do semestre que vem, para ter uma conclusão jurídica. Ela vai para introdução. Se, muita sorte. Até lá todo mundo faliu. Tem que ouvir testemunho? Tem. Por quê? Bom, Não, mas isso é vou- importante. Isso é importante. Não é tem. Se não tiver testemunha, julga antecipadamente, julga em 3 meses. Mas tem. Mas 3 meses nós Que não prova que aguentamos, ele doutor. deixa o Eduardo falar. Ele sabe o que dá pra fazer. Que prova que tem que produzir numa ação dessa? Não é discussão só jurídica? É, por enquanto é assim. Chegou numa ação, todo mundo se manifestou, menos o João Paulo de Jesus Lopes, que ninguém sabe onde ele está. Ele é diretor de São Paulo, mas ninguém sabe onde ele está. Aí o oficial já foi um monte de vezes na casa dele, ó, lá na MTU, ninguém acha ele. Aí o doutor Nadir entrou com um pedido para o juiz, dizendo para ter via diário oficial para que ele seja notificado. Caso ele não comparecer, que tudo aquilo que está no papel, que ele colocou é verdade, fica a reveria. Só que está esperando publicar, esperar os 15 dias para quê? Para ir direto para a introdução. A introdução é qual? Produção de provas, né? Se tem alguém mais que quer produzir provas. Alô? Então, aí o doutor Nadir, ele tem duas testemunhas de um lado, que era fiscais da MTU, para ser ouvido. Foi mandado embora porque eles denunciaram o coronel Zipão, antes de ser mandado embora e até no meio da ação. Então ele acha que são duas provas que vai comprovar tudo aquilo que vinha alegando dentro do processo. Que tem várias limiares, são 9 que ele pediu. E a parte também da MTU, ele não sabe se vai produzir provas. Quem que vai ser? Eles vão, porque o juiz chega no momento e fala, quem quiser produzir provas, que é o momento, concorda? Então ele quer que essas duas, porque ele falou que é imprescindível. As testemunhas. As duas. Né? Que está de acordo com o que ele vem pedindo. Só. A partir daí, aí o senhor sabe qual é o trâmite, depois que escutar. Agora, independentemente da ação, vocês vieram até mim para ouvir um relato, mas também com alguma esperança, alguma... Isso. Qual é a esperança de vocês, no que vocês querem Então que eu agora, faça? aí que eu quero concluir a minha... Por que a MTU, linhas semelhantes, quilometragem, distância, tudo, é um argumento para se colocar ao governador. Seria o seguinte, determinados veículos pode trabalhar praticamente 24 horas por dia, com rendimento ilimitado, certo? E o argumento para ser colocado isso é que a firma dele precisa para não falir.
Ótimo. Não, aí- Mas por que os outros também não têm o mesmo direito? Esse é um argumento Você pro tem que propor alguma governador. coisa João. que vai funcionar. Não é pro... Mas É só pedir uma relação do, Eu não entendi direito, do mas- faturamento das empresas. É o da- seguinte, o doutor Nadir vamos já ao matou a objetivo. charada Sem dele. poesia. O que, que é Sem pra... poesia. O que, que é Alguém pra... está pagando lá para ser liberado sem poesia. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, documentário. Ó, é o seguinte, a situação, o promotor ele não é operador, porém ele já acompanhou, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele já entendeu que quem é da parte podre, que é o caso da MTU, Secretaria e a cooperativas que estavam acumuladas, você sabe que assim, eu, você e ele, nós vamos morrer. Certo? Porque a gente sabe a nossa data, é lá na frente. Então, por que eu não vou ajudar vocês agora? Porque nós apenas vamos morrer, vamos foder com todo mundo aqui, ó, e nós três vamos estar de boa. Então, quem está do lado da parte podre, está sendo beneficiado de momento. E quem, quando resolver toda a situação, essa parte podre também vai continuar beneficiada. Por quê? Porque está do lado daquela outra parte. E não tem como você distinguir, ó, esse aqui não, porque não é um coletivo. Só que esse coletivo ele é parcial, essa parte aqui ela vai ter benefício até o fim. Nós três vamos tomar chumbo, mas todo mundo que estiver do nosso lado, vamos destruindo os outros. É isso. Partiu desse princípio. Então ele tem benefícios para quem está com cooperativas que estavam acumuladas. E o outro que está com a parte da cooperativa do Eduardo e do Zé Roberto, sentar a madeira. Acabar com eles e ter... Perguntar para o governador, É isso. por que um worker tem que trabalhar 5 horas e o outro pode trabalhar 10, 12, 15? Então, Por existem quê? cooperativas que estão trabalhando. Sendo beneficiadas. Você falou, tem É, mais. não vamos dizer cooperativa, porque não necessariamente É o cara é negócio assim. registrado na cooperativa. É dividir. Não é Existe Existe pessoas que RTO podem que tem trabalhar o 18 direito de horas trabalhar e outros não. monte, ganha bastante. E tem alguns que podem trabalhar 5 horas e só ganhar 6 pau. E que não paga nem mensalidade do carro. Exemplo. O RTO 2041 está ligado na cooperativa da CID. Ele trabalha de manhã, tarde e noite. O 043 e o 044, os dois diretores da cooperativa da cooperativa, lá de Cotia. Os dois trabalham na mesma linha, trabalham direto. De meia-noite. Não tem restrição. Tem preposto, tem tudo. Motorista auxiliar, tudo que tem Tem direito. tudo. Isso para falar Os da amigos, cooperativa. tudo, os inimigos... A lei, o rigor da lei. Está deixando alguns trabalhar com preposto e com... Não, é isso, nós estamos falando. Por que uns podem, outros Tem, não. outros não Então, tem. mas o problema nós caímos. O seguinte, É a prevaricação. nós estamos falando aqui, mas temos como... Só pedir o próprio relatório de MTU. Pega o relatório de faturamento do... A prova da desigualdade Ah, mas social. pede o relatório, viu? Mas é a mesma coisa, a prova da desigualdade está aqui dentro da empresa. pegar um relatório. Aqui, ó, o local trabalha 18 horas. Vocês são obrigados a responder. Né? Pode pedir um relatório do dado. Né? Se o governador pedir, eles são obrigados. É a mesma situação. Pedir o faturamento. Todo mundo. Todas as linhas. Essa Não, situação... se todo mundo está ganhando a mesma Vou coisa, favorecer os outros. mas você vai dizer lá que tem... O meu trabalho de 18 horas, eu acho que o colega também tem o direito de Eu, trabalhar por exemplo, 18 estou com horas. 6, 7, 8, 10. Pede para só trazer o Newton aqui. Então, Esse aqui é 3 mil. é só pedir. Eu trabalhei um mês inteiro, deputado. Trabalhei um mês inteiro. 4 mil reais. Quanto que está trabalhando? Você pegou a parte de filé da Eu estou fazendo, eu não estou fazendo. Aí a Imagina eu. argumentação deles com relação ao motorista preposto. A sua linha não precisa de motorista. Aquela linha precisa. Nós vamos fazer esse relatório 7 quilômetros. e vamos tentar provar que há 2 pesos e 2 medidas. Isso. Exatamente. E tem que perseguir e outros não. Exatamente. Esse é o ponto. Oxe. E com isso, a gente vai tentar provar que se vocês trabalharem também fora do limite que eles estão pensando, não há prejuízo para o sistema, já tem gente trabalhando. Muita gente. Senão eles podem dizer, o argumento é o seguinte, é verdade, você tem razão. Pau nos outros, fiscalei os outros, joga todo mundo Então, embaixo. aí vamos todo mundo pro pau. Foi o que Aí aconteceu. vai aí todo mundo vamos para baixo, tomar aí junta todo mundo. Que é o que eles estão fazendo, separando. Estão Separando, fazendo eles isso estão- para dividir. Lógico, Porque, isso é doutor Capê, tática, né? veja Então, bem, o que é DAC?
Departamento de Arrecadação E controle. E controle. Da Secretaria Da e MTU. o Departamento de Arrecadação e Controle da Empresa Municipal de Transporte Urbano. de Vale Transporte, de toda a arrecadação de Transportes Vale Metropolitanos Transporte. De Vale e Transporte. o Eu, por exemplo, E o que que é? MTU. Urbanos. Portanto, e urbanos. o que acontece? Milton. Eu pedi uma relação da... Milton é o nosso jurista aqui. Ô, deputado, antes de encerrar, só um resumozinho aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma prova que a MTU tem duas MTU lá dentro. 5 minutos eu tenho. Tem duas MTU. Ela bate em alguns não. A MTU ela fez 40 e poucas perguntas. Eu não vou te falar o total, certo? Porque eu não tenho aqui, mas tem escrito. Fez 40 e poucas perguntas. Pergunta é troca. Eu e você quer trocar, você quer vir para a sala 1, eu vou para a sala 2. Aí eu fui lá e arrumei uma permuta para mim fazer. Aí os caras foram por trás lá da cooperativa lá e me tomaram a pergunta. Falei, tá bom. Aí eu falei pro Átila, falei, Átila, por que você fez isso? Falei, porque tá fácil. Falei, arruma uma permuta e traz aqui. Fui, arrumei a permuta. Protocolei a permuta. Só que é o seguinte, a resposta já me deram por telefone. Que eles desconhecem isso daqui. Como que eles desconhecem se eles fizeram 40 e poucos, tá lá. Foi feito 40 e poucas perguntas. E agora eles desconhecem a hora de fazer a Exatamente minha. isso agora que nós estamos discutindo. Quer dizer, o Isso aqui pessoal lá... nós vamos usar como Totalmente Isso aí diferenciado. também, pode usar como... Então é o seguinte, Tratamento diferenciado. Que a minha, chegou na minha vez, eles desconhecem. nós chegamos aqui numa encruzilhada. Lá atrás, há 2 anos, um ano e meio, 1991. não, eu Não, 2 anos entrei, há 2 anos entrei nessa briga. Bom, o que eles querem? Trabalhar com a van deles o tempo que quiserem, podendo contratar um motorista auxiliar, para eles se transformarem em empresários e terem 2 portas para você poder facilitar a entrada e saída. Tem um fluxo maior. Para atender melhor. Micro-ônibus. Entender melhor e mais gente. Que é justo, não estou dizendo que não é. A MTU disse, não. Nós temos um contrato com as empresas de ônibus e transporte coletivo. Estas empresas, ao assinarem o contrato de permissão ou concessão, se comprometeram a fazer investimentos, fizeram os investimentos, na contrapartida do município, do Estado, no caso do Estado, de permitir a exploração de linhas com uma expectativa de retorno. Então, equilíbrio econômico e financeiro. Vai. As vans, para resolver um problema social, que já vinha há muito tempo, de transporte, Mário Covas falou, não, vocês vão permitir e vão poder ter a van de vocês. E como é que se conciliou isso? Deixar as empresas de transporte coletivo trabalhar e as vans também. Vocês vão faturar mais ou menos até uns 6 mil reais por mês. Não limite? Não tinha. Mas não foi colocado um limite. Não existia nada Você disso. pode ganhar até 6 mil reais. 5% do faturamento de 5% do sistema de transporte. Para. 5% do sistema de Não, transporte. Isso não, está naquele termo lá. Fala você. Pelo amor de Deus. Quando teve a licitação, na licitação... De vocês, licitação de vocês. Não, De ônibus, tá. Por favor. Tá, vamos lá. Eles na licitação já informaram para as empresas de ônibus que nós operávamos. Então eles já sabiam que nós E que éramos estaríamos ali. 5%. Vocês já estavam quando os ônibus foram Licitados agora. Agora, quando teve a última licitação, eles já sabiam. Ah, tá, em 2006. Tá, Quantos operadores e quantos faturadores? E quando eles ganharam a licitação em 2006, o contrato que eles assinaram, Já era com a gente. qual a cláusula que fazia... Não tinha limite de faturamento. Não. Fala direitinho, porque não adianta. Depois eu vou ler o contrato, depois eu fico bem. Tinha ou não tinha? Não tinha. Não tinha. Não tinha? Não tinha. E pronto, Então, de voltar ao raciocínio. Aí, só um minuto.
E tinha também as condições que no contrato, não tinha alguma condição para funcionar a van? É 20%. Não, tinha uma porta só? Tinha? O que tinha, Zé? Eu preciso entender. Não, tinha uma porta só, era uma porta só e tal, mas não tinha um limite. Não tinha limite de Não tinha funcionamento, limite. mas tinha uma porta O só que e não que podia contratar motorista auxiliar. O que acontece? Aí, A nossa não, eu preocupação... vou chegar lá, eu estou falando isso para chegar na frente. Mas a nossa preocupação no princípio é o seguinte, eles vão querer colocar a gente numa linha ruim, né? A gente não vai faturar. Então o que acontece? Nós queremos o equilíbrio econômico financeiro. Vocês O também e o equilíbrio- ônibus também. lógico. O governo está assim. O equilíbrio O econômico equilíbrio financeiro. econômico financeiro do ônibus e o equilíbrio econômico financeiro. Está na licitação. Se ele puxar um pouquinho para cá, ele arrebenta dali do negócio. Se ele puxar um pouco para cá, ele tem isso que está acontecendo. Então o governo está... Porque acontece assim. o seguinte, Por estar assim o governo, nós não estamos porque fizemos uma opção. Não dá para você pôr um pé em cada caminho. Nós optamos em ficar com o Sindicato. Optamos em ficar com a França. Então para nós não temos nenhum drama. O governo tem. O governo está tentando controlar a situação. A pedra no meio. Colocar. Mas nós estamos na nossa posição. A nossa posição, então, partimos para cima. Eu acho justo que quem é empresário tem a sua van, fature o que puder. Para isso, ele vai ter que ter um motorista auxiliar, porque se ele vai querer trabalhar mais do que 9 horas, ele vai cansar, vai dormir, vai capotar e vai matar todo mundo. E 2 portas, para facilitar. Se não der o 2 portas, na minha cabeça, aqui pensando por eles, pelo menos não trabalhar sem limite de hora com 2 caras. Tá bom. Tá bom, olha. Estou falando como se eu estivesse no lugar deles. Muito bem. Pá, vamos para cima. Fizemos um monte de exigências. Nesse monte de exigências eu estaria satisfeito com 2. O MTU foi até o Ministério Público e assinou um termo de audiência. Não foi um TAC. Um termo em que reconhecia e se comprometia a fazer. Bom, eu pego isso aqui, ótimo, resolvi o problema. Intimou o MTU. Ele falou, pensando bem, eu não vou fazer. Estou mudando um pouco, mas estou resumindo para entender. Pensando bem, eu não vou fazer. O promotor falou, você não vai fazer? Entrou com a ação. Juiz, obriga a fazer. Qual é o problema? Demora natural da jurisdição. Isso é até jogar em primeira, segunda e terceira instância. Então, óbvio que nós estamos de novo aqui, porque estendemos até e agora nós estamos aguardando a solução da justiça. Eles estão agora trazendo um fato novo, que é o motivo que eu te chamei, que é um fato novo que pode trazer um tempero à discussão. Porque sem um fato novo, vou voltar lá e estou falando, é isso mesmo que eu já disse. Se você não quiser ficar sem graça, a gente fala que vai ficar em estudo, você traz eles mais 15 vezes aqui, e nós vamos te enrolando. Não precisa enrolar ninguém. Chegou num ponto que não vai. Só que eles estão trazendo um ponto interessante. A cooperativa deles qual que é? Cooper Triunfo. E a outra? Sindiorcas e Cooper Triunfo. Além dessas, tem quantas outras? 3 básicas. Mais 3. Tem mais 3. do lado. Qual é o que eles estão me trazendo de novo? Esses aqui têm limite de tempo. Esses aqui não podem trabalhar. Esses estão sob fiscalização. As outras 3 que para dividir o denunciaram. sistema, que é esse que denunciaram. Os outros 3 estão trabalhando sem fiscalização. Não, sobre o horário. Mas fiscalização tem. Não, Tem horário. fiscalização, mas estão... Horário liberado. Frouxa, fiscalização de horário. Não, o horário também temos. Só que eu nós concordo é com 8 horas ele. cada um. As outras Você 3. está na CIDA lá? Tô, mas não faço, não tô lá. Não faço parte de nenhuma coisa. Só esclarecendo. Tem horário, mas ele é maior, é elástico. Concordo com você. Eu sei, mas o seu 18 depoimento... horas. Beneficiado. eu O trabalho depoimento certo. dele não vai mudar. Nós estamos atrás do documento. Eu tô do seu lado, eu já apoio isso. Não, eu sei. O teu depoimento respeitável não vai mudar, porque nós vamos pedir isso documentado. Nós é 18 horas. Vamos pedir Nós é documento. Então eles diferente. falam Somos assim, perseguidos também. existe Temos um fiscalização órgão em cima chamado da Vocês gente. têm 9 horas de trabalho? Eu trabalho certo. por favor, sem todos paralelos. Espera um pouco. Aqui, ó. A ordem na casa. Existe um departamento de arrecadação e controle. Tá, que dessa. Departamento de arrecadação e controle
é um órgão que pertence à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. EMTU. A MTU tem um órgão que é o DAC. O DAC faz o controle. E o DAC vai apontar que nas duas cooperativas daqui acontece a seguinte diferença em relação às 3 de lá. Qual? Qual a diferença? Horário. Faturamento. Lá vai aparecer um Motorista faturamento. auxiliar. No motorista auxiliar não vai aparecer. Pelo horário. Vai aparecer horário de arrecadação. E faturamento gordo. Está arrecadando meia-noite, está arrecadando 7 da manhã, está arrecadando 4 da tarde. Opa, tá dirigindo. O motorista aparece também. Aparece o motorista também. Aparece também. Nome do motorista. Horário que o motorista está. E horário do motorista e quanto está faturando. Eu estou querendo fazer um ofício ao presidente da MTU a fim de que envie os relatórios do Departamento de Arrecadação e Controle de todas as 5 cooperativas. O Zé Roberto é o jurista deles. Ele vai dar nós vamos mandar um ofício solicitando cópia desses relatórios. Vamos mandar. Vamos aguardar. Preferencialmente só o ofício, não requerimento de informação. Eu posso fazer? É público? A MTU? Lógico. Esse Esse dinheiro. MTU é vinculado à secretaria. É transporte metropolitano. Doutor, esse dinheiro é dinheiro público. Vamos fazer. Vale transporte. Eu sempre, como promotor, eu Eu acho que é mais solicitava. prudente Depois eu solicitava com prazo, depois eu solicitava sob as penas da lei, aí eu requisitava em 15 dias sob pena da lei. Vamos numa gradação? Vamos mandar um ofício? Isso aí pode acabar, inclusive, na Comissão de Transportes. Vamos tentar, então, vamos mandar esse ofício. Assim que nós tivermos essa... Ou manda um requerimento... Não, manda um ofício primeiro. Depois a gente manda um requerimento de informações solicitando no prazo de 30 dias o envio de todos os relatórios. Ele vai dizer como fazer, vai mandar isso. Aguardamos. Vindo esses relatórios, nós vamos fazer uma reunião de trabalho. Vem alguns para ajudar a apontar isso aqui. Esse é um ponto. Segundo, eles têm algumas reclamações de abuso na fiscalização. Mas nós não vamos fazer nada enquanto eles não trouxerem o auto e uma pequena petição dizendo por que aquele auto é abusivo, para a gente enviar. Ou seja, o que você faz para mim, a reclamação? Você põe no papel, curtinho, grampeia o auto de infração, eu vou fazer uma pastinha e vou enviar a MTU também aos cuidados de coronéis de ponto justificado. Nós vamos fazer essas duas coisas, essas duas manobras nesse momento. Procurar o governador agora, ele vai ouvir novamente o secretário de Transportes Metropolitanos e, por mais que ele queira, ele tem um secretário. Por trás desse secretário, tem o presidente de uma empresa. Esse presidente dessa empresa, então, se eu for governador, das duas uma, eu vou receber informação e vou falar, puxa vida, eles têm razão. Aí eu vou ouvir, e vou ouvir uma série de explicações, com documentos, com amostragens. E estas explicações, a princípio, vão me convencer. Mesmo que mentirosa. Você faria a mesma coisa se você fosse governador, tivesse um secretário, presidente de uma empresa, fosse abordado na rua por munícipes, por jurisdicionados, empresários, cidadãos. Cidadãos se abordassem, fizessem uma reclamação, você ia ficar com raiva e ia querer tomar as providências. E ao ouvir explicações razoáveis, acompanhadas de documento, então nós precisamos trazer alguma coisa. Então vamos trazer algum documento. Eu vou colocar aqui um argumento que o senhor poder usar, é o seguinte, no equilíbrio econômico financeiro, de qualquer empresa é o mínimo necessário que ela tem para faturar para manter um serviço público. Qualquer serviço. Perfeito. É o mínimo do equilíbrio econômico financeiro. Aí, no começo, nós dissemos o seguinte, bom, e se nós não conseguirmos esse equilíbrio, a MTU vai repassar, vai dar o equilíbrio? Não,
Faz o seguinte, se não, vocês não conseguirem equilíbrio, vocês peçam mais uma linha. E funcionou assim. Se o cara vai rodar numa linha, chegou lá no começo de tudo e tal, né? Sim, mas, olha, Zé, rodou, não por deu que certo, que eu acho que aí eu isso- vou lá e peço a transferência para outra. Por que eu acho que isso embaralha a nossa linha? Porque primeiro nós estamos falando não em trocar de linha, nós estamos falando em trabalhar mais tempo na linha. Não, mas ninguém mais quer trocar de linha, Ninguém mais. porque Já esse tá. o argumento inicial foi o Entendi, seguinte. mas se ninguém quer trocar de linha, não vamos falar agora em trocar de linha. Vamos falar só Trabalhar. em trabalhar. Vamos só Exato. focar em trabalhar fora do prazo, Porque um trabalha 8 horas, em outro pegar casos de empresas que estão arrecadando em horários diferentes, para demonstrar que nestas 3 cooperativas está havendo trabalho, seja por deficiência de fiscalização ou não vamos entrar nesse mérito, elas estão trabalhando mais e não estão quebrando as linhas de ônibus. É esse o meu raciocínio. Ali está trabalhando a mais, mas por que está trabalhando a mais? Não importa, está trabalhando a A mais. empresa E não o faliu. ônibus não quebrou, não faliu e não reclamou. Logo, nós podemos buscar um consenso e oficializar essa situação para todas, sem colocar em risco o equilíbrio econômico. Esse é o meu raciocínio. Aí vai lógico. Aí Aí é é lógico. lógico. Então, Aí atenção, é lógico. eu vou fazer a seguinte proposta. O Zé Roberto e o Eduardo, amanhã, com calma, à tarde, procura o Newton, para combinar um horário, para fazer o ofício, que eu vou, semana que vem eu vou assinar, vou encaminhar ele. Vamos aguardar a resposta desse ofício. Depois eu vou fazer, se não for respondido, peço um requerimento de informações. E aí a gente agora com prazo para cumprir.